Existe pecadinho e pecadão, pecado maior ou menor na Bíblia? A Bíblia deixa claro que todo pecado é uma ofensa contra Deus, porém, alguns pecados têm consequências mais graves que outros. Não existe uma hierarquia clara de pecado estabelecida na Bíblia e devemos evitar todo tipo de pecado, por mais pequeno que seja. Mesmo assim, alguns pecados têm castigos mais severos. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Ele é perfeito e não tolera o pecado, porém, Ele também nos ama e quer nosso bem. Por isso, Deus enviou Jesus Cristo para levar o castigo de nossos pecados. Agora, todos que creem em Jesus como seu Salvador têm seus pecados perdoados e podem viver uma vida nova, agradando a Deus. O objetivo do cristão é viver em santidade, rejeitando todo tipo de pecado e se dedicando a Deus. Pecados diferentes têm consequências diferentes. A separação de Deus, a morte e a condenação ao inferno não são as únicas consequências do pecado. Tudo que fazemos tem repercussões, e nesse sentido existe pecadinho e pecadão. Uma mentira sobre ter escovado os dentes não tem a mesma consequência que matar uma pessoa. As consequências e os castigos terrenos são diferentes consoante a gravidade do pecado. Alguns pecados na Bíblia têm castigos mais graves que outros. Nem todo crime merece pena de morte, como diz em 1 João, capítulo 5, versículo 16 ao 17. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecados que levam à morte, não estou dizendo que se deva orar por estes. Toda injustiça é pecado, mas há pecados que não levam à morte. Alguns pecados levam à pena de prisão, outros estragam relacionamentos, outros causam doenças, outros destroem a carreira. No entanto, a Bíblia não dá uma hierarquia clara de pecados maiores ou menores. A realidade é muito mais complexa que isso e o mesmo tipo de pecado pode ter consequências diferentes em situações diferentes. Por exemplo, um empregado de limpeza é negligente, não vai ter muito trabalho, mas se um médico for negligente, alguém pode morrer. Por vezes, os pecados que achamos que são menores têm consequências muito mais sérias do que pensamos. Quem tem o hábito de mentir pode um dia se enredar em uma mentira que o faça perder o emprego. Quem tem por hábito de fugir ao fisco poderá acabar desviando milhões se seu negócio for grande. Quem ter por hábito ver pornografia, um dia poderá descobrir que destruiu seu casamento. Nem todas as consequências do pecado são previsíveis. Por isso é importante lutar para evitar todo tipo de pecado. Tudo que é pecado traz problemas. As coisas que escolhemos fazem afetar as nossas vidas e as vidas das pessoas em nosso redor de várias maneiras. Quem vive para Deus se incomoda com o pecado e quer o retirar de sua vida, por menor que seja, para agradar a Deus. E agora, as consequências do pecado. Todos os pecados, sejam grandes ou pequenos, têm a mesma consequência principal, a separação de Deus, como fala em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus é perfeito e nada de impuro pode entrar em sua presença. O pecado nos separa de Deus, é a fonte de nossa vida física e espiritual. Assim, pelo pecado, ficamos mortos espiritualmente e estamos destinados a morrer fisicamente, indo depois disso para o inferno. Além disso, ficamos escravizados pelo pecado, perdendo capacidade para viver de modo que agrada a Deus. Em relação ao inferno, não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. A Bíblia diz que quem quebra uma parte da lei, quebra toda a lei, como está em Tiago, capítulo 2, versículo 10 ao 11. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. A realidade é que todos nós temos pecado e ficamos debaixo da condenação do inferno. Foi por isso que Deus enviou Jesus. O inferno é o castigo universal do pecado, que nos mostra que precisamos de Jesus, como está em Romanos capítulo 3, versículo 19. Sabemos que tudo que a lei diz que aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus.
Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Somente a graça de Deus pode nos levar, porque não há nada que podemos fazer para limpar nosso próprio pecado e evitar o castigo ordenado. Porém, quando nos arrependemos, cremos que Jesus é nosso Salvador e entregamos nossa vida a Ele. Recebemos o perdão de Deus para todos os nossos pecados. Jesus nos purifica e nos livra das consequências universais do pecado. Ele nos une novamente a Deus, nos dá uma nova vida espiritual e nos dá a promessa de ressurreição. Quando nos tornamos cristãos, por vezes ainda pecamos, porém agora estamos livres da escravidão do pecado. Podemos viver para agradar a Deus e Jesus nos dá força para rejeitar o pecado e a resistir à tentação. Já não há mais condenação porque temos uma vida diferente em Jesus, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 2. Portanto, agora já não há condenação para o cristão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, meus amigos e amados irmãos, este assunto foi sobre essa questão, sobre o pecado. Se existem categorias de pecados, pecadinhos e pecadãos. Por exemplo, que tem a questão das consequências dos pecados em nossas vidas. Se a gente comete algum tipo de pecado, algum pode ter consequência maior, como assassinato, diferente da pessoa mentir por não ter escovado os dentes, ou o ladrão de galinha. No caso, é tudo diferente, vai ter consequências diferentes devido ao peso, ou como filar em uma prova e, no caso, cometer homicídio, ou torturar alguém, ou cometer outro crime hediondo. Então, tudo vai ter consequências e são pecados piores, que vão ter consequências para a consciência muito pior do que um simples pecado. Chega numa prova e filar, que você está sendo desonesto apenas consigo mesmo. Porém, independente desses pecados, todos os pecados não levam à condenação. E Jesus Cristo nos trouxe a vida, ensinando o verdadeiro caminho para seguirmos, ser aceito por Ele, viver um novo estilo de vida, se livrar da condenação, nos converter, dar a meia volta e nos prepararmos para a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Mesmo ainda que a gente tenha dificuldades aqui nessa trajetória da vida, com pecados e etc., a gente, no caso, lutando e perseverando no Evangelho, vamos conseguir vencer e conquistar a grande vida eterna, que é o prêmio final, é a recompensa, é o galardão final que todos aqueles que acreditam e seguem a Jesus Cristo irão receber naquele grande dia, certo? Então, terminamos esse vídeo por aqui, espero que você tenha gostado, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.